Resolução da questão 137 da prova do Enem de 2020. A prova que estamos resolvendo é a do caderno cinza. Vamos ao enunciado da questão. A lei de Zipf, batizada com o nome do linguista americano George Zipf, é uma lei empírica que relaciona a frequência F de uma palavra em um dado texto com seu rank R. Ela é dada por F igual a A dividido por R elevado a B. O rank da palavra é a sua posição ao ordenar as palavras por ordem de frequência, ou seja, R igual a 1 para a palavra mais frequente, R igual a 2 para a segunda palavra mais frequente e assim sucessivamente. A e B são constantes positivas. Com base nos valores de x igual a log de R e y igual a log de F, é possível estimar valores para A e B. No caso hipotético, em que a lei é verificada exatamente, a relação entre y e x é. Então, aqui você tem as alternativas em que ele apresenta uma relação entre o y e o x. Aí ele quer saber qual dessas relações é a correta, ok? Você observa aqui que no enunciado, ele relaciona nessa fórmula aqui, né, duas coisas. Ele relaciona o que ele chama de frequência, que ele representa pela letra F, com o rank, que é representado pela letra R. Aquele A que aparece no numerador da fração e o B que aparece no denominador como expoente do R, ele diz aqui que A e B são constantes positivas, ou seja, são números positivos, ok? E aí você tem a fórmula da frequência, que é essa constante A dividido por R, que é o rank, elevado à constante B. Aí nessa parte aqui ele menciona que se você faz o logaritmo do rank, ou seja, o logaritmo de R na base 10, isso dá um valor x. E se faz o logaritmo da frequência na base 10, isso dá um valor y. Aí ele pede uma relação entre o y e o x, ok? Vamos à solução da questão. Então temos aí o que a gente pode tirar de dados lá do enunciado, certo? Para obter a relação que ele quer. Você tem ali o x dado como sendo log de R, o y como sendo log de F, e lá no início você tem o valor de F, que é aquela fração, ok? Como o valor do F é aquela fração, eu vou pegar o F e vou substituir nesse logaritmo aqui, ok? Onde o F aparece. Então, fazendo essa substituição, a gente vai ficar com o quê? A gente vai ficar com y igual ao logaritmo de F. Só que F é A dividido por R elevado a B, ok? Então eu peguei o valor de F e substituí aqui. Aí agora, para continuar operando, a gente vai ter que entender um pouco de logaritmo, né? Aqui você tem o que a gente conhece em logaritmo como log de uma divisão. Existem três propriedades chamadas propriedades operatórias em logaritmo, né? Uma delas é o que a gente chama de log da divisão, ou o logaritmo do quociente. E quando você tem um log ou logaritmo, né, de uma divisão, você converte isso numa subtração de logaritmos, ou seja, isso vai se tornar o logaritmo de A menos o logaritmo de R elevado a B, ok? Então, o logaritmo de uma divisão, ele se transforma na diferença dos logaritmos dos participantes da divisão. Detalhe, na ordem em que a divisão está sendo realizada, né? Aqui ficou log de A primeiro, porque o A vem em cima, vem no numerador da fração, ok? Agora, quando chega nesse outro ponto aqui aparece uma outra propriedade operatória de logaritmo, que é o que a gente chama de logaritmo da potência.
E aí sempre que tem um expoente no logaritmando, esse expoente ele pode ser colocado aqui na frente multiplicando o log. Então aqui a gente pode reescrever do seguinte modo: log de A menos B vezes o logaritmo de R, ok? Aí você observa agora que aqui nesse trecho apareceu o log de R como fator dessa multiplicação. Só que o log de R, ou seja, o log do rank, ele denominou de x. Então eu posso pegar no lugar de R, colocar aquele x ali. Então vamos trocar esse log de R aqui por x. Então, ao trocar o log de R por x, eu obtenho que o y é igual ao logaritmo de A menos B multiplicado por x, certo? Entenda que como log de R é x, né, eu substituí aqui. Então, essa é uma relação, a gente pode dizer que isso aqui é uma relação entre o x e o y, certo? O y e o x estão relacionados por essa igualdade aqui, ok? Então, basta voltar agora nas alternativas e ver onde aparece essa igualdade. É lógico que aqui a gente pode reescrever de outros modos, né? Mas vai ser uma igualdade equivalente a essa. Então, y igual a log de A menos B vezes x. Aí, quando a gente volta aqui no enunciado, y igual a log de A menos B vezes x, isso aparece exatamente na letra A. Então, a alternativa A é a alternativa correta da questão.